Fala, turma, bom dia. Bruno Tavares aqui, graças a Deus a gente conseguiu pegar de volta a nossa boneca. Depois de longos 3 meses a gente está aqui de volta. E hoje não vou fazer vídeo falando de concessionária, falando de problemas. A gente vai trocar uma ideia no meio do caminho, mas hoje a gente vai conhecer Ribeirão Preto, que é a cidade onde que a gente está hoje. E hoje, naturalmente, a gente não está sozinho. Eu tô com a minha queridíssima esposa, Carol. Olá, tudo bem? Que vai acompanhar a gente no vídeo de hoje. Beleza? Vambora, turma! Fala, galera. A gente tá aqui na Harley agora. A gente tá vendo umas motinhas, somente aqui na área da oficina. Essa daqui é uma... Qual que é o nome dessa daqui mesmo? Nossa, galera, esqueci o nome dessa moto. Vou colocar aqui, mas ela tem exatamente a mesma estrutura da minha. Parte do motor. Ela... Ah, é a 48. É a 48, tá aqui, ó. Ela só muda o tamanho do tanque, né? Então a minha, o tanque ele vai até aqui. E questão estética, tá? Que é a questão do pneu. Então ele tem um pneu um pouco mais abaulado, dá uma impressão que ele é mais grosso. Mas o resto é exatamente igual, galera. Parte do motor, a tampa do cabeçote aqui também dela, essa daqui é polida. E a minha, essa daqui, ela tem a tampa preta. Eu prefiro que seja com a tampa preta porque dá um aspecto mais malvadão, sabe? Um aspecto mais dark. Mas de resto, a moto é exatamente igual. E olha a diferença também do tamanho do tanque dela, né, pro tamanho do tanque daquela. Mas, esse daí é o filtro. Eu gostei dessa grelhinha aqui, bem bonitinha. E eu gostei também desse emblema. Olha que legal. Interessante, né? Segurar. É o que, vida? Esse braço não cansa, não? Esse daqui é o famoso seca-sovaco. Eu nunca pilotei, mas falam que é mais confortável pilotar com os braços levantados do que embaixo, Porque quando você pilota com o guidão embaixo, você fica colocando peso em cima do braço, né? Aqui não, que você fica com o braço pendurado. Mas essa daqui, galera, um pouco exagerado, hein? Tá praticamente da minha altura. Olha essa também. Galera, dá uma olhada na pintura desse tanque. Cara, que legal. Essa é exatamente igual àquela outra moto que a gente viu ali, que é a 48. Ela tem um flake, né? Que dá um destaque todo especial pra moto. Eu acho bonito. Eu acho bem bonito. Aqui a gente tem algumas motos desmontadas. Turma, como eu tava com saudade dessa moto, hein? A Honda DV é prática, é leve, é confortável, é econômica, é bonitinha, mas emoção é aqui, galera. Não tem negociação, cara. Se você quer emoção, se você quer adrenalina, se você quer um negócio visceral, é aqui. É a melhor moto do mundo? Não é. Desconfortável, esquenta, vibra, manutenção cara. Mas, cara, se você quer emoção, se você quer ser feliz, se você quer se divertir, Harley é a receita do sucesso, cara. Puta, que moto gostosa, galera.
Tô andando leve com ela aqui, porque, cara, faz uns 3 meses que eu não piloto ela. Então eu tô reaprendendo a pilotar. Eu sei que é frescura, tá? Mas, enfim, tô reaprendendo aqui a pilotar. Questão de torque, questão de força, né, do motor. E, querendo ou não, ela acabou de passar por uma manutenção pesada, né? Então, vou sentindo aqui a moto, não vou forçar tanto. A gente ainda tem um rolê de 200 km para voltar para casa, então vou pegar leve. E enquanto isso, a gente vai dar um rolê aqui na cidade para conhecer alguns dos vários pontos turísticos que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. Beleza? Vambora! Galera, esse daqui é o primeiro ponto turístico da região. Esse é o famoso Parque do Gorilão. Eu vi pela internet, eu achei que fosse um parque maior, mas ele fica no estacionamento de um shopping, cara. E se eu falar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. Adivinhem quanto que é o ingresso desse parque? R$50? Não, é mais. R$100? Mais. 150? Mais. É R$186, galera. Acredita, amor, que é R$186 o ingresso desse parque? A inteira, né? Aí é meia para criança, para idosos, enfim. Nossa, a gente parou bem numa vaga para autista. Então, cara, eu acho que o Hop Hari, ele é mais barato do que isso. 180 a gente vai lá pro Exato. Esse valor, galera, vocês pagam ali um dia no Terma dos Laranjais, lá em Olímpia. Tudo bem que é diferente, né? Se bem que aqui pra criança deve ser um paraíso, né? Mas pro tamanho do parque aqui, sendo bastante honesto, eu achei um pouquinho caro. Bom, aí fica a critério de vocês, né? Se vocês acham que vale a pena ou não. Mas tem chapéu mexicano, tem barco viking, tem tobogã, tem uma pequena montanha-russa ali na frente, tem um carrossel, tem uma roda gigante bem pequenininha ali na frente. Mas pegada criança mesmo, né, galera? Vem com os filhos ali, agora imagina, vem você, vem mais um adulto, né? O seu companheiro, sua companheira, e sei lá, 1, 2 crianças. Vai morrer mais com comes e bebes que vocês pegarem aqui dentro, vai morrer 400 conto, né? Mais até, vai morrer uns 500 conto. Então fica a critério aí de vocês, não sei, bater no olho eu achei um pouquinho caro, né? Vambora? É isso, turma. A gente chegou aqui na Toca do Urso. Aqui é a cervejaria Colorado. Ou cerveja gostosa dessa cervejaria aqui, galera. Aqui eles têm uma visita, né, à cervejaria. Não é de graça, então vocês precisam comprar o ingresso. E tem hora marcada. Então hoje a gente comprou para 1h da tarde. A gente chegou com 20 minutinhos aqui de antecedência. Agora vamos ver como é que é. Tô bem ansioso. Vamos lá. Galera, olha que bacana. Essas árvores, elas são plantadas em barris de chopp. Provavelmente barris antigos, né? Olha que legal. É um modo de reciclagem e fica super elegante, né? Aqui tem alguma coisa de alusão a chopp, mas obviamente não sai nada, né?
018 90. Isso. Bruno Tavares. Bruno Tavares, eu mesmo. Seja bem-vindo, tá, Bruno? Só adiciona a sua entrada aqui e já libera, tá bom? Fechou. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Nessa sala, claro. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. Tem um bate-papo, quero ser palestrinha, vamos todo mundo participar, tornar essa experiência ainda mais enriquecedora. A cervejaria foi para a Rua Minas. Foi quando o Magrão entrou na cervejaria para ser o responsável pelo Disque Show. Então ele foi o cara responsável para fomentar o mercado cervejeiro. Fiquem à vontade. Então eu vou passar para vocês. Esse é o malte da Ribeirão Lager, esse mais clarinho, tá? Esse aqui é o malte da África, que ele é um malte mais alaranjadinho. Esse é o malte da Demoselle, que é um malte mais escuro. E esse é o malte da Índica Vishnu, que ele é mais feio, ele é mais cobreadinho. Se vocês quiserem abrir, sentir o cheiro, fica à vontade. Então aqui a gente criou a Ribeirão Lager, lá na Copa tem engatada a Weissensee, que é uma Witbier que foi criada aqui, só tem barril, quantidade super pequenininha. Então aqui é nosso produtozinho, assim. Olha o negocinho, que legal. Ah, até que não tá... Ó, a camiseta tá R$100. O moletom não tem preço, mas eu chutaria... Esse preço aí. 41. Não, não deve ser. Eu chutaria uns R$300. E agora, o que a gente faz? Olha isso daqui. Olha que legal, galera. Cerveja pra cachorro. Cão Lourado. Sabor... Sabor frango. Que da hora. Aqui tem os bonezinhos. Aqui tem algumas pimentas. Olha que bacana. Essa daqui, galera, é um dos carros históricos deles, né? Que eles usavam para fazer entrega de cerveja. Tem um nome de mulher. Esse carro aqui eu esqueci qual que é o nome desse carro em específico. Vou colocar aqui na tela. Marta Rocha. É a Marta Rocha. Esse carrinho aqui se chama Marta Rocha. Aqui a gente tem um kit de churrasco. Aqui uns negocinhos de café. Copo da Stanley padrão. Personalizado com o nome Toca do Urso. Aqui a gente tem algumas cervejas.
Essa daqui, pessoal, é maravilhosa. Ela tem um aroma de maracujá incrível. Essa daqui é de rapadura. Essa daqui é de café. Essa daqui é de laranja. Essa daqui é uma IPA, bem forte. E essa daqui é feita com fécula de mandioca. Não que ela tenha gosto de mandioca, mas ela é feita com um amido, né, com a fécula da mandioca, que ajuda ali na fermentação. Olha que legal essa fonte, galera. Fonte do Urso. Aqui é uma lojinha de souvenirs. A gente acabou de sair aqui. Aqui é um ponto que bastante gente tira foto. Toca do Urso. E ali tá a esposa, né? Levando um souvenir pra casa. O que você tá levando aí, amor? Chaveiro. Levando o quê? Chaveiro. Mostra aí pra gente. Bem legais. Deixa eu segurar aqui a sacolinha. Padronizada a cabecinha do urso. Cabecinha do urso. E um, que é isso? Abridor de garrafa? Abridor de garrafa. Bem bonitinho. Legal, né? Galera, então é isso. Aqui foi a Toca do Urso. Passeio bem bacana. Eu vou contar um pouco mais pra vocês aqui de preço e de como foi lá dentro. Aqui tá a boneca. Primeiro passeio dela aqui depois da manutenção. E vambora. Galera, imperdível. Pra quem vier pra Ribeirão Preto, tem que vir na Toca do Urso. Se vocês puderem, agenda também essa imersão cervejeira, que vocês fazem um tour pela cervejaria. Aí é bem legal, porque tem uma explanação da história da cervejaria, dos fundadores, da receita da cerveja. Tem degustação, vocês levam um brinde para casa, que aqui no nosso caso a gente está levando um certificado de participação, né, que é mais simbólico. E a gente está levando também os copos de vidro da Colorado, cara, que cada copo, se fosse para eu comprar, seria R$45. E eu tô levando eles de graça, né? O ingresso para você participar da imersão é de R$50. Então, poxa, vale muito a pena. Vale muito a pena. Você fica pelo menos uma hora lá dentro, tira foto, filma, tudo à vontade. E o bacana também é que anexo, né, a cervejaria tem a Toca do Urso, né? A Toca do Urso é um bar, né, onde você tem um sistema self-service de chopp. Então eles te dão um cartão, né, um cartão que pode ser pré-pago. Eu não entendi se é pré-pago ou se é pós-pago. Mas eles te dão um cartão, né, que está cadastrado obviamente no seu CPF. Aí você vai passando tudo naquele cartão, naquela comanda, tudo sozinho. Passa ali na máquina e você escolhe qual chopp você quer. E depois você paga tudo de uma vez, né? E lá na região da Toca do Urso tem música ao vivo, tem alguns quiosques ali de petiscos. Cara, bem legal. Pena que no meu caso aqui não vai dar pra ficar, né? Porque eu tenho que voltar pra Rio Preto. E eu também tô pilotando, né? Então eu não posso beber. Mas eu até falei aqui com a Carol que a próxima vez que nós viermos aqui pra Rio Preto, eu quero ficar pelo menos um dia para poder dormir aqui. Aí a gente passa, né, uma noite, passa uma tarde aqui de boa. E é isso, galera, recomendo demais. Agora eu confesso que eu tô com um fufu na mão, de chuva, então a gente tem pelo menos mais 2 horinhas aqui de viagem para casa. E tá com uma cara de que vai chover, galera. Torcendo aqui pra gente chegar seco em casa, né? Vambora! Fala, meu chefe, beleza? Cara, você completa de comum pra gente, por favor? Cara, tá no osso. Nossa, você falhou ali. 12 litros o tanque? Esse daqui vai 12 litros. 12 litros, é. 1 litro. Tá bom. Ixi, dá pra rodar uns 20 km ainda. Galera, essa daqui é a famosa Praça dos Expedicionários, aqui em Ribeirão Preto.
também conhecida como Praça do Canhão. Por quê? Pelo seguinte: aqui a gente tem um mecanismo original mesmo de guerra, de lançamento de canhões. Olha que legal. Ali na frente a gente tem de fato um canhão. Primeiro vamos ver isso daqui, ó. Aqui a gente tem algum mecanismo. Olha isso. Aqui é onde colocava a mão. Aqui eu acho que levantava a arma, ó. Olha isso. Para poder vaziar a mira. E aqui tinha toda uma marcação de graus, né? E ali nós temos o canhão. Olha que bagulho louco, galera. Fala sério, guerra é um bagulho muito escroto, né? Mas que é impressionante, é. Vamos combinar que a engenharia humana para poder foder os outros e para mostrar soberania, para poder mostrar superioridade, é incrível, né? Muito da tecnologia que a gente tem hoje no dia a dia veio por conta de desenvolvimento, de pesquisa feito na época da guerra, né? Segura aqui, vida. Então essa máquina era operada por duas pessoas. Uma sentava aqui, a marca do bumbum, e aqui tinha o apoio dos pés. Aqui era algum tipo de controle. Essa parte aqui ela virava, né? Que era um motor. E aqui também ficava uma outra pessoa, mas o pezinho aqui tá quebrado. Olha isso. Obviamente a gente vai subir aqui, né? Olha isso. Aqui tem uma mola para amortecimento do recuo, né? Quando o projétil saía, isso daqui vem para trás, né? Então isso daqui amortece o recuo para poder suportar aqui a estrutura, né? Aqui eu tô me sentindo um fuzileiro. Que louco. Galera, aqui nessa praça ainda tem um mecanismo, ó. Tem um... Parece um obelisco, né? Não é uma pirâmide, também não é um obelisco. É um meio termo ali de uma pirâmide para um obelisco. Aqui a gente tem um balanço avulso de pneu, olha que legal. E aqui a gente tem uma árvore centenária, gigantesca árvore. Só pra vocês terem noção do tamanho, olha as pessoas ali perto dela, tá vendo? Enorme, cara. E ali a gente tem a cabecinha de alguém. Deve ser uma falta de respeito, né? O cara deve ter sido super importante aqui na guerra ou na fundação da cidade. Pode ser o cara que fez não sei o que. Sei lá. E tá aqui, a cabeça avulso, não tem nenhuma placa, não tem porra nenhuma. Não sou adivinho, né? Vambora. Vamos com tudo que ainda tem chão. Galera, aqui a gente está no centrão de Ribeirão, que tem bastante construção histórica. E agora a gente vai passar na frente da choperia, do bar mais famoso aqui de Ribeirão, que é o Bar do Pinguim, ou Choperia Pinguim.
que, de acordo com o GPS, deveria ser aqui. Galera, aqui a gente tá num pedaço aparentemente bem histórico de Ribeirão. Olha esse hotel, Hotel Central. Aqui a gente tem uma pracinha, onde que tem uma igreja, daquele lado ali. Antigão, né? Olha isso. Bom, galera, por hoje é só. Hoje foi uma rolê mais rápido aqui mesmo, por Ribeirão Preto, só para pegar a moto. A gente aproveitou, passou ali na choperia. Muito bom, vale muito a pena. E eu ainda vou ficar devendo para vocês um rolê, né, pra visitar de fato a cidade, né? Vir em mais lugares, enfim. Aqui é muito grande, talvez caberia uns 3 vídeos, pelo menos, né? Aqui já tá rolando um trânsito. Já é umas 4h30 da tarde. E vambora, quem ficou com a gente aqui até o final, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar, de curtir o vídeo. Isso é bastante importante para a plataforma entender que o conteúdo é relevante, para a plataforma distribuir para mais pessoas. Isso ajuda o canal a crescer mais rápido, né? A escalar mais rápido. E, por fim, desejar aqui um abraço para todos, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Time's been moving slowly, so we already in too deep. Can't get no sleep on each other, heavy teasing all day, and when the sun sets you at